Boa noite a todos. Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxito nos nossos trabalhos. São 19 horas e 6 minutos do dia 22 de setembro de 2014. Havendo o quórum legal, declaro aberta a 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas do ano 2014. Na fase do expediente, os senhores concordam com a dispensa da leitura da ata da 29ª sessão? Sim. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a ata da 29ª sessão ordinária de 2014 da Câmara Municipal de Brotas por 10 votos favoráveis. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite. Ofício CT 040 de 2014. Com nossos cumprimentos, estamos enviando a esta colenda Casa de Leis o edital de publicação para a fixação dos balancetes de receita e despesa consolidados desta municipalidade, referentes ao mês de agosto de 2014, solicitando que o mesmo seja afixado em local visível e de fácil acesso. Atenciosamente, Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal. Os balancetes encontram-se à disposição de todos os nobres edis na Secretaria da Casa. Ofício CT 039 de 2014. Senhor presidente, com nossos cumprimentos, estamos enviando os balancetes de receita e despesa desta prefeitura e os balancetes de receita e despesa do SAEB, referentes ao mês de agosto de 2014. Cordialmente, Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal. Os balancetes também se encontram à disposição dos nobres vereadores na Secretaria da Casa. Correspondências expedidas. Audiência pública. A Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, em conjunto com a Prefeitura Municipal, tem a honra de convidar todas as autoridades e população interessada na discussão do projeto de lei 91 de 4 de setembro do corrente, de autoria do Executivo Municipal, que institui Bolsa Transporte Educacional e dá outras providências. A audiência pública será realizada no Salão de Eventos da Vila Vicentina, de Brotas, situado na Avenida Pedro Saturnino de Oliveira, 456, bairro Bandeirantes, a partir das 19 horas do dia 29 de setembro. Lindesley Eduardo Esteves, presidente. Feito, senhor presidente. Eu solicito ao segundo secretário que proceda à leitura de moção de número 086/2014. Boa noite a todos. Moção 086 de pesar de 18 de setembro de 2014. Senhor presidente, cumpridas as formalidades legais e regimentais dessa Casa Legislativa e com a anuência do douto plenário, requeremos à mesa diretora que envie moção de pesar aos familiares da senhora Sueli Barbosa de Souza, manifestando os profundos sentimentos de pesar do Poder Legislativo brotense neste momento tão difícil, pelo falecimento ocorrido no dia 13 de setembro, próximo passado, consternando, além dos familiares, os amigos que aqui deixou. Requeremos ainda que se faça constar na presente moção a solidariedade dessa Casa de Leis, por essa perda que a comunidade de Brotas sofreu. Plenário, Vera Silva do Buquerque Mauro, em 18 de setembro de 2014. Assim assina todos os vereadores, senhor presidente. Cito ao vereador Cláudio Gonçalves, do Macalé, que proceda à leitura de sua indicação. Indicação número 081/2014. Macalé, vereador da Câmara Municipal de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do órgão competente, promova a melhoria do asfaltamento no cruzamento da rua Oswaldo Tambasco com a Avenida Ricardo Giordani, sentido centro-bairro, lado direito, no bairro Bandeirantes, e rua Olinto Nicolau Altieri, com a Avenida Rodolfo Guimarães, mesmo sentido e lado no bairro São João. Justificativa. Com recapeamento feito nessas vias, o asfalto apresenta deformação, impedindo o escoamento regular das águas, as quais se acumulam em frente aos comércios, dificultando a limpeza, causando mau cheiro e infestação de insetos voadores, além da aparência asquerosa, afastando clientes e pedestres. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, 18 de setembro de 2014. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Modesto, com os assuntos inquéritos, candidatos, verbas e projetos. Senhores membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, aqueles que nos assistem e aqueles que nos ouvem. Antes de mais nada, esse que vos fala, Modesto Salviato Filho, RG 5521061,
tenho total responsabilidade pelo que falo. Nós tivemos um problema aí de interpretação nas sessões anteriores, em que a rádio andou, a rádio brotense que retransmite a sessão, cortou parte de nossa fala. Isso é censura prévia, mas me parece que já foi acertado isso aí, porque a Câmara tem um contrato com a rádio que é retransmissão na íntegra. E nós, vereadores, temos responsabilidade pelo que falamos. Inclusive, o pessoal fala, não, mas o vereador tem imunidade. É imunidade parcial, não é imunidade em tudo. Eu tenho uma certa imunidade, nós todos temos uma certa imunidade, mas não podemos falar aquilo que não é verdade. Nós podemos ser processados, sim. Não é por aí, não. Então, para que não haja nenhum problema daqui para frente, me parece que agora a sessão será retransmitida na íntegra, conforme o contrato, mas independente disso, eu tenho total e inteira responsabilidade em tudo que falo, e respondo pelos meus atos, tanto aqui como fora daqui. Sobre verbas e projetos do governo, eu hoje lendo uma matéria do jornal Ideias, que eu nem sei se os outros vereadores vão falar a respeito, mas eu vou falar, porque atinge os vereadores, Lá foi dito de que vereador não tem autonomia, não tem condições, mais ou menos nesse sentido, de pedir academia, pedir praça, enfim, que isso compete ao prefeito. Que isso é um projeto do governo. Mas nós temos vários projetos que são do governo que falam que foi o deputado que arrumou. Os ônibus, as creches. Tanto é que nós temos que levar lá o ofício, quando nós vamos pedir verba, nós temos que levar o ofício nosso pedindo do prefeito. Isso não é novidade nenhuma. Só que se não houver a intermediação do vereador, é mais difícil. Porque se o vereador, nós vamos até falar no final, se ele tem um contato com o deputado, ele consegue que o deputado intermedie. Vamos somar a força do prefeito com o vereador e trazer as coisas para o município. Então, qualquer projeto aí de governo, a não ser as verbas, as emendas parlamentares, que são exclusivas do deputado, todo o resto é projeto do governo. E tem que ter a assinatura do prefeito no convênio. Se não assinar, não tem convênio. Então tem que ter esse meio de campo. E nós, vereadores, fazemos um esforço muito grande no sentido de conseguir essas intermediações, porque nem sempre o prefeito, ou quem quer que seja, está mais próximo. Nós estamos muito mais próximos, pelo menos eu estou muito mais próximo do deputado que eu represento do que o prefeito. Que eu me recordo muito bem, uma época eu era oposição ao prefeito Sala, e eu fui pedir uma verba para o deputado Roberto Massafera, e ele perguntou, mas você não é oposição ao Sala? Eu falei, não, eu sou oposição ao Sala, não à população de Brotas. Então vamos arrumar a verba, vamos acompanhar a obra, vamos fiscalizar a obra. É assim que funciona. Então o vereador, ele tem força sim, eu entendo que o jornal equivocou-se a colocar essa matéria. Mesmo porque tem ofícios aí dos vereadores que fizeram pedido de praças, de academias para as praças e tudo mais. Outro assunto é sobre inquéritos, O pessoal costuma dizer, que as coisas não acontecem. E eu tenho aqui 3 respostas do senhor, 4. Uma delas, estão lembrados daquelas faixas vermelhas que o prefeito mandou pintar na cidade, que eu fiz um documento, então ele respondeu aqui que mandou apagar, que estava errado. Não tem que pintar a faixa vermelha em lugar nenhum. Porque as pessoas ficavam em dúvida, O que fazia com aquela faixa lá? Sambava em cima, não sambava, saía correndo, o que fazia? Então agora foram todos apagados. Um outro é a respeito dos instrumentos da escola de samba, do Pito Aceso, que sumiram. Então o promotor mandou um ofício aqui dizendo que não é competência dele apurar, mas mandou para o delegado abrir inquérito civil. E já está aberto o inquérito civil para apurar o sumiço dos instrumentos da escola de samba do Pito Aceso, na gestão anterior.
O outro caso é a respeito do famigerado ônibus, que agora que foi, né, estreou aí, o prefeito até inaugurou o ônibus circular. Está tão ruim a coisa que inaugura o ônibus circular. Dizendo aqui o senhor promotor que eu fiz a representação, em que ele abriu um inquérito civil para apurar aquilo que nós dissemos lá que existia de irregularidade. Deu prazo de 20 dias para o senhor prefeito se manifestar, bem como a Noromac Caminhões e Ônibus Limitada, né? Que vendeu um ônibus que ela não tinha para entregar. Vocês estão lembrados da história. Então está aqui, ó. Agora já chegou aqui a resposta que está para verificar irregularidades naquele procedimento. E a última que nos mandou foi aquele documento que nós fizemos a respeito dos problemas ambientais que as águas da chuva estavam ocasionando, tanto lá no clube de campo, a prefeitura já correu lá, parece que já resolveu o problema, já fez as adaptações, nem a prefeitura, foi o próprio loteador, né, do Jardim Paraíso. Também na Serra do Patrimônio, alguma coisa já foi feito, não foi feito tudo, mas foi. Lá também, junto aos Campos Elíseos, as nascentes lá que estavam assoreadas, a prefeitura já esteve lá também esses dias para tomar alguma providência. E agora falta lá a região do Gouveia, né? Mas o doutor promotor já instaurou um inquérito civil exigindo providências, não só da prefeitura, mas inclusive oficiou um órgão ligado ao meio ambiente de Bauru, para que venha aqui e fiscalize esses locais em que está havendo crime ambiental pela condução das águas da chuva. Então verifica que, quer queira, quer não queira, esquentou o sofá de alguém e precisou levantar e correr atrás. Está arrumando as coisas que precisava. É lógico que lá no Gouveia a situação é mais grave. Lá me parece que foi feito um orçamento aí de 400 ou 500 mil reais, né? E já arrumou aí um deputado, não lembro o nome agora, mesmo porque também não poderia dizer nesse momento, por causa da campanha política, em que já arrumou acho que 250 mil para iniciar as obras aí, né? Mesmo porque o inquérito está aberto. O inquérito está aberto. Vai ter que providenciar os reparos necessários e fazer a infraestrutura necessária. E também foi publicado também, né, pelo Diário Oficial, a instauração de improbidade administrativa na época do prefeito Sala, em que eu representei a respeito de gastos de forma errada. Está parecendo o programa policial, né? Agora, nesse momento meu aqui, é só inquérito, inquérito, inquérito. E, finalmente, eu vou repetir mais ou menos aquilo que eu falei a semana passada, que foi cortado da retransmissão da sessão, o que nós falamos a respeito dos candidatos. Eu acho normal, né, nós falarmos, né, a respeito dos candidatos. Mesmo porque nós que estamos na rua aí pedindo voto, as pessoas não vêm perguntar, mas quem é que você acha que deve ser governador, presidente, né, senador, deputado, são aqueles que nós estamos pedindo. Então, a orientação que a gente dá, né? Porque eu vejo, até vi matéria aí, que teve gente que nunca viu em Brotas, nunca arrumou nada. Precisa ler tudo isso precisa analisar, né? Se a pessoa é candidata a primeira vez, como é que ela ia ter arrumar alguma coisa? Todos esses aí que estão hoje foram os primeiros também. Eu dou exemplo do Celino Cardoso, né? Do próprio Roberto Massafera. Todos eles, que eu vou falar dos dois, porque os dois que a gente trouxe para cá. O próprio Milton Monte, o Bacalé me ajudou lá em 2002, né, Bacalé? Arrumamos 129 votos para ele em Brotas em um mês, né? Também foi a primeira vez, e depois aí está ajudando já. Então todo mundo tem a sua primeira vez. Agora é só você verificar a quem esses candidatos estão ligados. É fácil. E é bom, né? Se a pessoa que for pedir voto para você é gente boa, está com um candidato bom, vota no candidato que essa pessoa está pedindo, não é? Eu já citei dos vereadores aqui, eu acredito que a grande parte dos vereadores ficarão contentes se quem votou nele vota no candidato que ele está pedindo, né? Teremos uma votação expressiva aos nossos representantes.
né? Então, aqueles que estão contentes com a administração pública municipal atual, aquilo que o prefeito for pedir, vota no candidato do prefeito. Os funcionários públicos, né, estão contentes com o prefeito, vota no candidato que ele está pedindo. Está contente com o meu trabalho? Vota no meu candidato. Não está contente? Não vota no meu candidato. É a hora da resposta. Aquilo que eu falei a semana passada, né? O voto é igual do rico e do pobre. É um voto só. Agora é a hora. E a respeito de senador, de governador, né? Analise o que eles já fizeram, né? O que eles já fizeram, se foi ministro, o que fez como ministro, né? Governador, os candidatos que estão aí hoje, né? O que eles já fizeram, o presidente da República. É assim que vocês vão tentar mudar. Eu sempre digo o seguinte: político não vem de Marte, nem de Vênus, ele vem da sociedade. Quem elege é o povo, o eleitor. Vai lá em cima no Maranhão, a família Sarney faz 200 anos que está lá, faz todo mundo de gato e sapato e o eleitor vota nele. Ué, o que vai fazer? José Arruda, já falei lá de Brasília, o homem foi caçado 2 vezes, já foi preso. Estava impugnado, estava em primeiro lugar na pesquisa. Agora ele resolveu não sair candidato, mas se sai, estava eleito. Aí vão criticar o político que é corrupto. Quem que elegeu esse governador? O eleitor. Então, gente, eu acho que está na hora, né? O eleitor pensar bem, né? Não adianta depois você ficar criticando. Você tem que escolher os bons candidatos. E eu digo, vou falar pelos vereadores. Todos os candidatos que eu conheço que vereador está trabalhando são bons. Conheço todos eles. São todos bons representantes que eu tenho certeza que vai nos ajudar posteriormente. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Pois não. O senhor me concede a parte? Só com relação à matéria que o senhor citou, com relação à autonomia dos vereadores, essa matéria, eu estou vendo aqui no jornal, já que o senhor falou, nós vamos aproveitar o gancho, é com relação às academias mesmo, que foi colocado uma lá na Lagoa Dourada. Eu gostaria de esclarecer, modéstia população, que nós, em visita que fizemos em São Paulo, junto com o Valdir, lá o deputado na época, que não vamos citar o nome, e foi nos oferecido, tá, essas academias, e nós protocolamos, tem protocolado, esse pedido juntamente com outros pedidos. E outros, dependendo do que ocorrer pela frente, quem sabe a gente vai ser agraciado. Mas então, dentro do que você falou, o vereador tem sim esse trabalho a fazer. E a maioria de nós temos feito e temos tido resposta. E esta foi uma resposta de uma delas. Então esse negócio de não ter autonomia também, eu acho, me causou um pouco de estranheza. Não, tem, vou dar um exemplo, rapidinho. Por exemplo, o governo todo, cada 2, 3 anos, ele destina viaturas para a Polícia Militar novas. A gente pede para o deputado agilizar, que venha antes. Eu já falei isso aqui várias vezes. Nós temos que pedir para o nosso representante agilizar a entrega disso, a entrega do ônibus, a entrega da creche, não é? E é esse o trabalho do vereador. É isso que nós temos que fazer. Tá sempre às ordens. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Valdir com os assuntos ofício, distrito industrial e verbas para 2015. Presidente, senhores secretários, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes, você que nos acompanha através da internet. Nos inscrevemos para 3 assuntos nessa oportunidade, e o primeiro dele, um ofício que enviamos ao Executivo nesta oportunidade, no dia de hoje. É coisa simples, mas nós entendemos que vai facilitar muito aos munícipes. É para que o Executivo ele divulgue a lista dos ramais de todos os setores da prefeitura para a população. Eu acho que tem casos extremamente simples que fica acumulando na prefeitura para atendimento, aguardando. E com essa informação, a população poderia com certeza
já falar direto com a pessoa que tem algum interesse em conversar no momento. Bastante simples, mas encaminhamos no dia de hoje. Um outro assunto também, nós participamos ainda nessa semana, que passou de uma reunião sobre verbas para investimento no nosso município. As verbas provenientes do projeto aprovado em julho deste ano, que levou Brotas à condição de estância. E que muitas pessoas às vezes têm alguma dificuldade, mas são obras importantes que deverão ser realizadas. Eu quero aqui mencionar algumas. Por exemplo, o acesso à nova ponte que ia ser construída, a praça da Igreja de São Francisco, o asfaltamento da Marginal no seu final, com a ciclovia, também o calçadão na área central, sinalização, o Centro Comercial de Arte e Artesanato, obras no patrimônio, obras no BRUA, né? A reforma do Centro Cultural, a estação ferroviária, serão, portanto, mais de 3 milhões aqui, citei apenas algumas delas, para início em 2015. Um outro assunto também é que já utilizei essa tribuna, e não faz muito tempo, dizendo da preocupação com a geração de empregos. Eu me recordo que quando houve uma demissão significativa dos funcionários de uma empresa importante no nosso município, que é a Tonon, nós falamos naquela oportunidade. E hoje, com a crise no setor sucroalcooleiro, o que acontece? Continua as pessoas sendo demitidas. Outras empresas também têm dispensado funcionários e outras pararam até de funcionar. Tem que se ter, senhor presidente e nobres vereadores, um esforço concentrado, executivo, legislativo, para se conseguir novas empresas para Brotas. Sabemos das dificuldades, isso não é tão simples, mas nós precisamos oferecer, nós precisamos dar incentivo, precisa ser dado, um distrito industrial precisa ser criado, cursos profissionalizantes precisam ser ministrados, a fim de aumentar a oferta de empregos para a nossa população. Era isso que eu queria colocar, eram esses os nossos assuntos, e eu agradeço a todos pela atenção. Valdir, eu concedo... Por favor, concede a parte. Queria só fazer uma pergunta. Você disse anteriormente, essa última informação, que você participou da reunião. Só queria saber se essa reunião foi promovida pelo Contur, onde estava designando os recursos. Isso. Foi discutido e algumas das obras naquela oportunidade são essas, algumas, né? Porque, com todo respeito à sua pessoa, esse convite não veio à Câmara, eu particularmente não fui convidado. Eu acho que teria que convidar todos os vereadores, né? Às vezes um não pode, o outro, mas abrir para todos os vereadores acho que é importante. Com também, certeza, né? mas eu também fiquei sabendo, estive na reunião porque o próprio vereador Luiz da Vela me pediu que eu representasse que teria alguma coisa discutido para o bairro do Broa. E por isso que eu estive lá presente. Já fica aí lá, então eu tive esse conhecimento. É claro que todos eles têm o maior interesse de que a Câmara saiba e que vão discutir aqui o plano diretor no futuro, inclusive. Sim, com certeza. Né? Obrigado. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Sucena com os assuntos indicação, imprensa e eleições 2014. Senhor presidente, nobres vereadores, aqueles que nos honram na noite de hoje, aqui nesta casa, aqueles que nos assistem pela internet e até mesmo aquele que nos ouvem também nesta noite de hoje. Os assuntos que eu me inscrevi, primeiramente, queria passar aqui a resposta que nós obtivemos do prefeito municipal de uma indicação que foi feita. Esta indicação que teve o número 79 de 2014, que refere-se ao pedido de informações acerca da periodicidade de dedetização
e controle de vetores da rede pública de esgotamento sanitário, aqui da cidade de Brotas, o bairro do Broa, Distrito do Patrimônio de São Sebastião da Serra, e conforme manifestação do diretor técnico do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAEB, senhor Luiz Henrique Pedroso, informamos a Vossa Excelência, rogando seja levado ao conhecimento dos demais edis dessa colenda Casa de Leis, que o aludido serviço é executado anualmente pelo SAEB. No presente exercício, o serviço foi executado em maio, abrangendo toda a extensão da rede coletora de esgoto de Brotas e do Distrito do Patrimônio de São Sebastião da Serra, conforme laudos e anexo. E informo também que no bairro do Broa não há rede de esgoto. Então agradecemos aqui ao ofício de resposta do senhor prefeito em relação à nossa indicação. Pode me conceder uma parte? Pois não? Já você citou o bairro do Broa, inclusive eu pedi, juntamente naquele projeto que foi incluído junto com Itirapina, que o nosso bairro seria incluso, se eu não me engano, o projeto se chama Água Limpa, né, e foi solicitado, e o engenheiro da prefeitura já tem o projeto do bairro do Broa pronto. Assim que a verba do governo federal e estadual chegar, o Broa também será incluso no projeto de rede de esgoto também. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns, então, ao pessoal lá do bairro do Broa, graças ao trabalho do vereador Luiz. O segundo assunto que me traz, mas antes gostaria primeiramente até de cumprimentar ao vereador Modesto, porque de alguma forma esse espaço aqui também é para trazer as informações necessárias. E não é comum nós virmos, no caso, para a tribuna e comentarmos entre nós qual assunto será tratado. Então, às vezes coincide determinados assuntos e está acontecendo que é em relação realmente à imprensa. Sobre a imprensa, alguém já disse, é preferível o barulho de uma imprensa livre em vez do silêncio das ditaduras. Eu concordo e sempre concordei com essa afirmação. Aqui em Brotas nós temos a imprensa escrita, representada pelos jornais locais, e a imprensa falada, representada pelas duas rádios. Numa democracia, a imprensa livre exerce um papel de suma importância na condição de informar os fatos, principalmente quando esses fatos são de interesse público. Eu estou fazendo essa abertura porque, ao se tratar de imprensa, às vezes as pessoas têm receio de fazer colocações. Nós, como pessoas públicas, temos que estar preparados para receber a crítica quando ela é feita, principalmente quando é questão pública. Quando é questão pessoal particular, não acredito que tenha o direito de interferir nessa vida particular nossa. Então eu gostaria de passar aqui duas informações que tem o lado da imprensa quando ela dá uma notícia que nos agrada. Por exemplo, num dos jornais veio aqui uma notícia. A função da imprensa é noticiar. Alunos se destacaram no campeonato de judô em Pirassununga. No dia 13 de setembro, na cidade de Pirassununga, no ginásio de esporte Dr. Lauro Pozzi, alunos do projeto Educação, aqui da nossa cidade de Brotas, participaram do 26º Torneio Interregional de Judô da Amizade Associação de Cesário de Judô. Esse evento visou promover maior integridade entre os judocas e as associações participantes nas seguintes categorias: pré-mirim, mirim, infantil, infanto-juvenil, pré-juvenil, adulto, masculino e feminino. E vem inclusive as classificações dos atletas aqui de Brotas, com a Giovanni em primeiro lugar, Isadora Francisco em segundo lugar, Isabela Francisco em segundo lugar, Esther Leandro em segundo lugar, Gabriel Bandeira terceiro lugar, Davi Angelelli em quarto lugar, Aisla Silva quarto lugar e Kevin Silva sexto lugar. Então é uma notícia que nos deixa muito satisfeitos, que nós somos ligados ao esporte e aproveitamos para cumprimentar a equipe de Brotas do judô. Trabalho que nós acompanhamos há bastante tempo do professor Erasmo. Em seguida,
Temos também uma notícia do jornal local, que a gente precisa verificar realmente se é de interesse público. O jornal, e eu cito o nome, Jornal Ideias, diz no seu artigo chamado Meteoros Político, um assunto que se diz, ele faz a pergunta: cadê o secretário de obras? O povo quer saber, cadê o vice-secretário ou secretário de obras? E coloca, escolha uma das alternativas abaixo. 1. Jogou a toalha e saiu correndo, não aguentando a pressão de sua secretaria? 2. Foi exonerado do cargo de secretário pelo prefeito? 3. Afastou-se para fazer campanha para ser deputado? E coloca apenas uma das respostas pode estar correta. Houve um certo questionamento de algumas pessoas, mas eu vejo aí que é uma questão pública. Então eu não critico, eu acho que o jornal está correto, porque nós somos pessoas públicas e é interessante que nós saibamos o que, no caso, uma pessoa que está exercendo um cargo público está fazendo. Se está afastado das suas funções, por que está afastado? Porque é de interesse público. Esse, hoje, funcionário, e veja bem, aqui não há crítica à pessoa, mas o cargo. Quem me conhece já me ouviu falar aqui dessa tribuna, que eu não sou favorável ao cargo de vice-prefeito receber salário. Porque o cargo de vice nesse país não faz nada. A partir do momento, inclusive, que aconteceu, que o nosso vice-prefeito até assumiu o cargo da Secretaria de Obras, que era um trabalho importante e continua sendo um trabalho importante, realmente também nos causou estranheza o seu afastamento, voltando a ser vereador. E as pessoas questionam e perguntam, será que está afastado apenas para fazer campanha nesse momento? Nós não sabemos. Então cabe também ao nobre vice-prefeito dar as devidas explicações à população de Brotas e àqueles que confiaram no seu voto como elemento que realmente trabalharia para a cidade de Brotas. Em seguida, nesse próprio jornal, também faz uma colocação, não cita nome, aí que eu acho pior, porque ele generaliza. Diz o jornal, em Brotas a festa da democracia está passando do limite. Tem estabelecimento que está fazendo churrasco na calçada em dia de sol e descumprindo o artigo 83 do Código de Postura de Brotas, inclusive atrapalhando o direito de ir e vir dos cidadãos, já que é expressamente proibido colocar qualquer objeto na calçada. O que a população está indignada é que o vereador, que foi eleito pelo povo para representar e fiscalizar os atos fora da lei, foi o primeiro a participar e dar mau exemplo participando de churrasco na calçada. E vai por aí, mas não cita o nome generalizando. Então aí eu já não acho uma questão de imprensa que deve noticiar os fatos. Deveria verificar primeiro se é realidade e não generalizar, porque nós somos 11 vereadores. E deixa no ar a colocação um determinado vereador. Primeiro a imprensa tem que verificar se o fato é verdadeiro, conversar com essa pessoa e aí depois publicar. E não generalizar como feito, como se todos os vereadores, né, ficassem nessa suspeita do que está acontecendo. O senhor me permite uma parte? Pois não? O nobre vereador cita os dois casos que saíram, deu certa repercussão, mas eu tenho que discordar da primeira colocação, porque da mesma forma com que eu deveria ter colocado o nome no caso, no segundo caso que o senhor leu, o primeiro também existe uma assessoria da prefeitura, a qual o jornal poderia ter entrado em contato e questionado a respeito do motivo dessa exoneração que ocorreu, inclusive lida por nós aqui na Câmara Municipal, do cargo do vice-prefeito. Então acho que antes de ser colocado uma notícia dessa forma, dessa magnitude, que denigre muitas vezes a imagem de um político que quer realizar um trabalho bom, poderia ter perguntado na assessoria da prefeitura, simplesmente entrando em contato e seria explicado o motivo pelo qual. Não, às vezes, aí fazendo uma chacota a respeito. Muito obrigado. Agradeço, mas é como eu disse, a imprensa é livre, eu não gosto, quando a imprensa, no caso, cita o nome, a pessoa tem o direito de vir e se defender, por isso nós temos essa tribuna aqui. Eu não gosto quando joga no ar e não diz o nome, aí fica aquela dúvida.
Ainda falando sobre imprensa, aqui na semana passada, nós recebemos em Brotas a visita do deputado Chico Sardelli, do Partido Verde. A sua vinda a nosso convite teve o objetivo principal de ouvi-lo assumir pessoalmente, com as lideranças locais, o compromisso com a cidade de Brotas, caso seja eleito para mais um mandato de deputado estadual. O deputado se dispôs, inclusive, a gravar entrevista às rádios locais, colocando-se à disposição para falar do seu trabalho e também para responder a possíveis perguntas do público, com o objetivo de que os eleitores possam fazer uma melhor avaliação para escolher em quem vai votar no dia 5. O vereador Modesto já falou, mas eu vou reforçar aqui. Aí nós fomos informados de que as rádios não poderiam entrevistar o candidato, pois não seria permitido pela Justiça Eleitoral. É lógico que nós respeitamos a decisão da rádio, às vezes elas não têm autonomia para determinada informação, mas, principalmente nesse momento agora que nós estamos atravessando, que é o momento de busca dos candidatos que nós deveremos eleger daqui a 2 semanas, que é importante que esses candidatos sejam conhecidos, principalmente aqueles que vêm aqui em Brotas e dão a cara para bater, que vêm assumir pessoalmente uma responsabilidade. Então, todos esses candidatos deveriam sim ser entrevistados, deveriam sim ser questionados para que a população pudesse conhecê-los melhor. A propaganda que existe, a chamada propaganda eleitoral gratuita, que não é gratuita, ninguém fica sabendo nada do deputado que ele é. Muitos, inclusive, não estão aparecendo, a não ser aqueles puxadores de votos, como o Tiririca, que tem, às vezes, até quase que 1 minuto, 2 minutos, para poder fazer a propaganda dele. Então, a vinda dessas pessoas, pessoas importantes da nossa cidade, é um fato importante para ser noticiado. O senhor tem mais 2 minutos. Então, eu vejo, e aí, o vereador Modesto foi muito feliz na sua colocação, nós vivemos uma democracia. E o direito da expressão, e o direito da informação é de todos nós. E nessa tribuna também, como ele já disse, se nós dissermos alguma coisa que pode atingir alguém, nós podemos também sofrer as devidas punições. Nós temos que ter a responsabilidade de passar a informação e a responsabilidade de assumirmos aquilo que nós estamos falando aqui. Então, logicamente, que para este momento que nós estamos atravessando, que é um momento bastante delicado, que é um momento de escolha, são muitos candidatos que querem o seu voto, a imprensa tem um fator muito importante de noticiar. Vocês veem na televisão, que fora do horário político, no Jornal Nacional, jornais de grande repercussão, os candidatos têm seu espaço ali para serem ouvidos. E aqui em Brotas parece que não foi possível e fica aí a nossa preocupação e, logicamente, o nosso repúdio. Muito obrigado, senhor presidente. Fará uso da palavra na tribuna a vereadora Joana, com o assunto compromisso de resposta. Pois é. Esse está me dando baile. Boa noite. Gostaria de cumprimentá-los. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, o público presente e quem também nos acompanha pela Rádio Brotense e pela Brotas FM. Eu fui convidada e informada e também já cobrada a respeito de 2 pedidos verbais. O primeiro feito por moradores do Jardim América e o segundo por moradores do loteamento Paraíso, aquele ao lado do Clube de Campo. E eu gostaria de comunicá-los que eu já estou estudando, me preparando, visitando o local,
para com mais propriedade falar sobre o assunto e oficiar os órgãos competentes, o Poder Executivo e também o Poder Judiciário, com as suas respectivas reivindicações. Eu estou firmando compromisso com os munícipes. Muito obrigado. Para o uso da palavra na tribuna, o vereador Bruno César, com os assuntos: Festa no Patrimônio, Projeto de Lei Legislativa de número 10/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, todo o público presente na noite de hoje, aqueles que nos ouvem pela internet, nos veem, aqueles que amanhã o farão, uma boa noite. Os assuntos que me trazem nessa oportunidade à tribuna, o primeiro, no sábado passado, dia 20/9, estivemos presentes no bairro do Patrimônio, onde houve a festa da Escola Dante Martinelli. A festa foi realizada no barracão da igreja, que gentilmente foi cedido pelo pároco responsável, o padre José Marcelo, onde houveram várias apresentações de alunos da própria escola, e que a todos os presentes lá encantaram. Então fica aqui o meu prestígio e as minhas congratulações a toda a equipe da Escola Dante, na pessoa da diretora Celina Canola, pelo belo trabalho que vem realizando lá no Patrimônio, junto à escola, e logicamente ajudada por todos os funcionários e a equipe que lá estão fazendo cada vez melhor o trabalho cabível. Um outro fato nessa festa também foi marcado, que foi a inauguração da torre de telefonia, de internet da Vivo. Eu venho aqui na data de hoje também comentar, porque essa foi uma indicação, a indicação número 023, realizada por este vereador, e também, justamente porque eu acompanhei há um tempo as reuniões da Associação de Bairro, que estava ouvindo, então houve essa reivindicação por parte dos moradores, que só existia uma operadora que realizava o trabalho naquela região, e muito precário. E dessa forma, o Poder Executivo me mandou uma resposta na oportunidade, dizendo que havia mandado ofício para as 3 maiores operadoras, para que elas começassem a operar no caso. E isso foi realizado, foi concretizado. Então agora, os cidadãos do Patrimônio também têm a mesma qualidade de internet e de telefonia que nós aqui no Brotas temos. Esperamos, acho que no Bro já tem, né, Luiz? O Luiz até me cobrou via rádio, né? Então já tem essa mesma qualidade, poderão estar inteirando junto ao mundo infinito que a internet pode proporcionar a todos. O segundo assunto, outro fato também que me alegrou muito a semana passada, foi a matéria veiculada no jornal local, que fez referência à lei do legislativo número 10 de 2014, também de autoria desse vereador, que foi inclusive aprovada por unanimidade nessa casa, e que eu acho louvável os jornais fazerem esse trabalho, até porque leva a todos os cidadãos, aqueles que não assistem à internet, não escutam a rádio, leva as informações do que está sendo feito pelo Legislativo Brotense, as leis e tudo mais. E isso, as informações. Houveram algumas perguntas, o pessoal vem me perguntar sobre essa lei, que às vezes preocupou muitas pessoas, porque faz referência à lei de regularização contra incêndios. Então, só lembrando, essa lei ela só está trazendo benefícios para o cidadão brotense, a todos os empresários brotenses. Hoje, os empresários brotenses, relembrando, que a partir que foi sancionada essa lei, os estabelecimentos que tiverem até 100 metros quadrados, que já estão em pleno exercício, estão trabalhando inclusive com alvará, anualmente eles têm que renovar o alvará mediante a prefeitura. Esses estabelecimentos, eles tinham que antigamente pegar um laudo do AVCB, do Corpo de Bombeiros, mesmo estabelecimentos pequenos, para que fossem enquadrados e que não necessitassem fazer grandes instalações em seus estabelecimentos. A partir de sancionada essa lei, esses empresários não vão ter que fazer simplesmente mais nada. Por quê? Os
estabelecimentos menores que 100 metros quadrados e que se encaixem dentro das premissas colocadas em lei, eles simplesmente, a equipe da fiscalização da prefeitura, como faz todo ano, para a renovação do alvará, passa nas empresas e se a empresa, no caso, se encaixa nesses quesitos, ele simplesmente não vai ter que fazer mais nada. Ele simplesmente vai ser enviado ao alvará, ele vai pagar, obviamente, a taxa de alvará cabível como a todos. A questão, a multa, que foi o que mais foi comentado, essa multa ela vai ser apenas para as grandes empresas que não se adequaram. A nossa cidade, eu já fiz uma pesquisa acerca disso, e são poucas as empresas que ainda não se adaptaram às grandes empresas. As grandes empresas, geralmente, que prestam serviço para uma outra empresa ainda maior, elas já existem essa necessidade de estar adequada. Então, a grande maioria já está adequada. E também colocado que, às vezes, faltaria tempo, planejamento para essas grandes empresas para estar realizando essas adequações. Isso vem ao contrário da lei, até porque essa lei está dando aí 2 anos para que a pessoa possa apresentar projeto, para que junto ao Corpo de Bombeiros, e até no final dos 2 anos, aí sim, se ela não cumpriu, ela será multada. Porém, eu acho que é um planejamento mais que necessário. Nós temos 2 anos, hoje a lei, ela preza pela imediatibilidade. E nós aqui em Brotas, justamente pensando no empresário, nós estamos estendendo esse prazo para 2 anos, para que possa fazer as regularizações necessárias. Então, deixo até destacado que essa matéria que veiculou um jornal local, a edição não entrou em contato comigo, não prestei essas informações, então às vezes houve alguma divergência na informação, mas foi por isso. Então eu também deixo aberta as portas da Câmara Municipal, eu como vereador, para estar sanando qualquer dúvida como autor dessa lei, a todas as empresas que estiverem interessadas, aos próprios jornais, que quiserem fazer uma matéria realmente acerca desta lei, para prestar as informações corretas mediante a população. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Existindo o quórum legal para a ordem do dia, eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 085/2014, de autoria do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a abertura de crédito no valor de R$250 mil para a manutenção do ensino fundamental. Projeto de Lei do Executivo número 85 de 2014, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua contadoria crédito adicional especial até o valor abaixo consignado, cuja despesa obedecerá à seguinte classificação: Secretaria de Educação, material de consumo R$50 mil, outros serviços de terceiro pessoa jurídica R$100 mil, equipamentos e material permanente R$100 mil. Artigo 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 1º desta lei são provenientes de saldo do exercício anterior no valor de R$250 mil, do QESE, cota de salário educação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal. Além do parecer exarado pela assessoria jurídica da Câmara Municipal e também do Conselho Municipal de Educação, foram dados parecer pelas comissões permanentes de Constituição, Justiça e Redação, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social, todos com favorabilidade. Coloco em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Me abstenho, senhor presidente. Ok. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei do Executivo 085/2014 por 9 votos favoráveis e 1 abstenção. Agora nós vamos votar, nesse momento, o projeto 090/2014, que de autoria do Executivo Municipal, a qual autoriza a Prefeitura Municipal de Brotas a fornecer cesta básica de alimentos ou ticket de alimentação. Como é segunda votação, os senhores concordam com a dispensa da leitura do projeto? Sim? Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo,
permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Senhor presidente, eu me abstenho. Ok. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei do Executivo 090/2014 por 9 votos favoráveis e 1 abstenção. Eu vou suspender a sessão por 2 minutos, pois em seguida nós vamos receber aqui, para uso da tribuna, o senhor Durval Florentino Filho, a qual vai falar sobre a prevenção no combate às drogas. Então está suspensa a sessão por 2 minutos.
Eu consulto o senhor secretário. Não tem nenhum inscrito para uso da tribuna nesta fase, né? Não? Ok. Eu convido os vereadores, o senhor Mirinho e o senhor Modesto, que receba o palestrante, o senhor Durval Florentino Filho, ele que vai falar sobre prevenção no combate às drogas. E durante o discurso, ficar aberto aos vereadores que queiram fazer o uso. A perguntas. Eu quero cumprimentar a todos, senhor presidente, senhores secretários de mesa, os demais vereadores, meu amigo, pastor José Lito, e o pastor Riso e a sua esposa, pastora Zezé, aos demais que aqui estão conosco, aqueles, secretária da saúde que eu conheci, isso, muito prazer, minha querida, e a todos que nos assistem pela internet, uma boa noite, que as bênçãos de Deus possam permanecer sobre a vida de cada um de vocês, o trabalho tão importante de vocês na Câmara Municipal, fazendo leis, fiscalizando e permitindo com que toda a população seja representada, esteja ativa no município de Brotas. Que Deus possa ser a luz, possa ser a direção de cada um de vocês. E as bênçãos do Pai permaneçam para sempre neste lugar. Boa noite a todos. Eu fui convidado, e isso é um motivo de muita honra para minha pessoa, a falar um pouco a vocês sobre dependência química. Há 18 anos eu estou trabalhando nesta área. Já tive a oportunidade no mandato passado, na gestão passada, estar aqui falando um pouco sobre isso. Estou revendo alguns, prazer. E a necessidade da dependência química é muito grande e é imediata. Como pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, há 27 anos sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, há 18 anos trabalhando com dependência química. E a necessidade de trabalhar com dependência química surgiu quando entrou dentro da minha igreja um usuário de droga e eu não soube o que fazer com ele. E a única coisa que ele precisava foi o que de imediato eu consegui fazer por ele, dar um abraço. Ao dar este abraço e a atenção com este abraço, houve uma resposta muito grande. E no dia seguinte ele trouxe mais um. E assim nós demos mais um abraço em 2 usuários de droga. E no culto seguinte eles vieram se multiplicando. Da forma que eu estou lhe falando. E eu observei que antes de ser pastor e poder fazer alguma coisa, eles me procuraram como uma necessidade muito grande. E a minha incapacidade me permitiu querer trabalhar com dependência química. E a partir daí passamos a trabalhar com dependência química. 18 anos depois, nós temos o projeto Paz Recuperando Jovens, fundado desde esse período, há 18 anos trabalhando com dependência química. Hoje nós temos 5 unidades de internação e uma unidade de acompanhamento, de casa de apoio. Uma das nossas unidades é conveniada, tem subsídio com vocês, com o município de Brotas, já é de conhecimento de todos, porque foi aprovado através de lei. E hoje nós dispomos 10 vagas, dando assistência a 10 usuários rotativos, quando assim o necessário, nós estamos acompanhando no município de Brotas. Então é uma responsabilidade minha aceitar o convite do vereador Mirinho, eu agradeço a ele. Perdão, seu Mirinho, seu Modesto, quero agradecer que foi um prazer fortalecer um pouco mais o nosso conhecimento, e hoje nós falamos um pouquinho, nos aproximamos um pouco mais, e fica um grande carinho pelo senhor, obrigado de fato, por se preocupar com esta problemática. E hoje,
falar de dependência química é um pouco complexo, um pouco difícil. Eu estava falando com a secretária de saúde e estava dizendo que até mesmo dentro da igreja, do sistema vivo, organizado, igreja, nós temos dificuldade de falar sobre esse assunto dependência química. Não é só na sociedade comum, não é só nas áreas de atuação da sociedade, não é no poder público, é em todas as áreas. Por quê? Porque primeiro nós temos a dificuldade de aceitação. O primeiro fator que denigre a dependência química é a questão comportamental. Atém-se para o fato de eles serem usuários, param a hora que quiserem e quando tomarem vergonha na cara, basta, chega. Mas desconhece-se a problemática, a doença instalada, desconhece o fator orgânico, biológico, social, espiritual e físico e psicológico. Esta doença atinge todas as áreas do indivíduo. Não é uma área, todas. E muitas vezes a não aceitação não é porque não se quer fazer nada. É o desconhecido. Como é que vai se trabalhar com o desconhecido? Como é o que pode ser feito por aquilo que nós não sabemos o que fazer e como fazer? Porque hoje o fator recaída na dependência química é o que impede muito a aceitação. Você tenta ajudar uma pessoa, ela quer esta ajuda, ela precisa desta ajuda, e você requer muito esforço para isso. E quando você pensa que está obtendo resultados, e quando você pensa que a coisa vai acontecer, vai vingar, vai virar, de repente você olha e o cara caiu, voltou a usar droga, quando ele podia se esforçar um pouco mais e não usar. Então esse fator recaída permite com que a decepção, a frustração, impeça uma nova atuação de alguém para tentar reerguer essa pessoa de novo. Então, se nós conhecermos a problemática, nós entenderemos que não é uma, duas, três tentativas. Nós precisamos dar todo o esforço necessário para tentar fazer alguma coisa. Para tentar resgatar uma pessoa, um usuário, uma vida das drogas. Para dar continuidade e consistência ao que eu estou falando, eu quero falar um pouquinho sobre conceitos de substâncias psicoativas e dependência química. Doutor. Isso, põe um slide para mim. Não, pode, fique à vontade. Se for necessário, talvez fique melhor a visualização, né? Aqui embaixo, doutor, tem um botãozinho aqui, ó. Aí só seta para baixo, tá? Então nós entendemos que substância psicoativa, o conceito dela é norteado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como qualquer substância natural ou sintética que administrada por qualquer via no organismo, pode descer a seta, atua sobre o cérebro, modificando seu funcionamento, altera suas sensações, o humor, o grau de consciência, o estado emocional, bem como outras funções psicológicas e comportamentais. Considerando que estas substâncias têm um potencial de abuso, no qual o indivíduo passa a ingerir repetidamente, com consequente tolerância e comportamento compulsivo de consumo. O que é dependência química? O atual conceito de dependência química baseia-se em descrição dos sinais e sintomas, possibilitando a avaliação por meio de critérios diagnósticos claros que possibilitam a identificação de diferentes graus de dependência. Assim, a dependência química é compreendida como uma síndrome determinada pela combinação de diversos fatores de risco que se manifesta de diferentes formas nos indivíduos. O que diferencia a dependência química são os padrões de consumo ou de uso dessas substâncias psicoativas.
A partir de um consumo compulsivo, através do qual se busca evitar problemas e sintomas de abstinência e cuja intensidade é capaz de ocasionar problemas sociais, origina-se a dependência. Critérios para o diagnóstico da dependência. A dependência é uma relação disfuncional entre o indivíduo e a substância psicoativa e seu modo de consumi-la, sendo possível fazer uma avaliação dos sinais e sintomas presentes. Compulsão para o consumo. Aumento da tolerância, síndrome de abstinência, alívio ou evitação da síndrome da abstinência pelo aumento do consumo, relevância do consumo, estreitamento ou empobrecimento do repertório, reinstalação da síndrome de abstinência. Padrão de uso. Uso experimental, uso recreacional ou social, uso circunstancial ou ocasional, uso prolongado, uso intenso, uso compulsivo, uso nocivo e poliusuário. Classificação das substâncias psicoativas. Quanto à sua origem, natural, semissintética, sintética. Quanto à sua legalidade, lícitas, ilícitas. E aí nós incluímos também semilícitas. Quanto aos mecanismos de ação, depressoras, estimuladoras e perturbadoras, que são os alucinógenos. Entenda-se bem o que nós vimos. Dependência química. A dependência química altera o comportamento, o estado, a natureza, a condição, não só a condição social, mas a condição familiar, profissional, todas as áreas do indivíduo. As substâncias psicoativas, elas trabalham diretamente no sistema nervoso central. E a forma que ela trabalha destruidora, algumas lesões são irreversíveis. Algumas lesões são irreversíveis. E essas lesões irreversíveis precisam ser trabalhadas através do tratamento da dependência química para permitir com que o cérebro consiga encontrar outros caminhos para a readaptação do indivíduo à sua vida social, à sua vida comum. Então, eu estou dizendo, a ciência diz, o estudo da dependência química diz, que hoje, para se cuidar e se tratar de um usuário de droga, precisa-se pelo menos de 20 a 30 reais. Uma suposição, um número hipotético. Mas se nós conseguirmos trabalhar e firmar uma ação efetiva de prevenção, nós consumiríamos R$1 a R$2 por pessoa. Então hoje precisa de um investimento muito alto para tirar o indivíduo das drogas. E a preocupação é o que fazer, como fazer. E essas ações são apenas ações paliativas, não são ações concretas. Porque tudo que se vê hoje, o governo federal hoje, tem disponibilizado hoje, isso até o final de 2014, terá disponibilizado 2.067 vagas, leitos de internação. Isso em hospitais gerais e em CAPS AD 24 horas. 2.067 vagas, 2.067 leitos no Brasil todo. Então, estão se investindo neste ano quase 4 bilhões de reais na dependência química. Em programas que não conhecemos, programas que não chegam aos municípios menores e programas que não são confiáveis, porque parte desse valor, pelo menos 1,4 bilhões desse dinheiro, é absorvido pelo SUS, porque ele detém quase 697 vagas. O sistema SUS. Ele detém desses 2.067 leitos, são pelo menos 697 leitos administrados pelo SUS. E o SUS
Sistema praticamente falido. A saúde está em colapso. Então, nós estamos falando que municípios, famílias, sociedade, grupos distintos dentro da sociedade precisam se unir para defender a sua causa local. Precisam se unir para fazer algo em favor dessa problemática. Porque o que nós estamos falando? Nós estamos falando do nosso lar. Nós estamos falando da nossa família. Não, mas isso não vai acontecer com a minha casa. Mas o seu filho não está imune à convivência com o usuário de droga. E os nossos filhos, os meus filhos, tiveram esta situação vivenciada. Hoje, graças a Deus, são maiores de idade. O meu filho mais velho está casado. O meu neto completou agora em agosto 1 ano de idade. Ele vai enfrentar daqui a 4, 5 anos, pelo menos 4, 5, 6 anos, porque hoje nós estamos vendo crianças de 7, 8 anos sendo inseridas nas drogas. Não só nas drogas, como na prostituição. Então, o meu neto, dentro de 6 ou 7 anos, ele vai vivenciar esta problemática. E hoje nós estamos falando de uma palestra de informação, tentando comunicar um assunto de interesse comum, que está em crescente e numa ascensão muito grande, porque enquanto nós batemos um papo, e já passou 14 minutos e meio da minha fala, nós não temos noção de quantos jovens foram inseridos neste momento na drogadição no Brasil, enquanto nós conversamos sobre esse assunto. E eu falo e conscientizo os alunos das nossas casas, os internos, que enquanto nós estamos tentando, no período de tratamento, tentando tirá-los da drogadição, do uso e abuso das drogas, centenas e milhares de outros estão caindo. E algumas dezenas estão morrendo pelas drogas. Morrendo pelas drogas. É uma questão comportamental. Eu não questiono a forma de ser inserido. Eu não questiono a forma que este jovem foi inserido nas drogas. Começou a usar. Os motivos foram dos mais variados. Mas eu estou dizendo que depois da doença instalada, da drogadição, da dependência química, porque através das substâncias psicoativas se instala a dependência química. Por determinado tempo de uso, e dependendo do grau de uso, instala-se a dependência química, e esta doença, como foi reconhecida, porque essa doença é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, e a sua tabela é CID-10, a doença dependência química, ela é incurável. Não existe cura para a dependência química. Existe tratamento. E ela estagna, ela para. Ela não tem cura, ela não regride, ela não tem retrocesso. Eu falo para conscientização de pessoas que não estão familiarizadas com dependência química, eu costumo ilustrar a dependência química como uma doença de hipertensão ou diabetes. Tem controle, mas não tem cura. Ainda que a religiosidade, a religião, fala-se de cura, mas depois de baixar os níveis de diabetes, de açúcar, ou você estabilizar a sua pressão, você pode abusar do açúcar ou do sal? Nunca mais. Nunca mais você vai poder desregrar a sua vida. Assim é o usuário de droga. Depois que ele estiver na abstinência, depois que ele entrar no processo de recuperação, e o processo de recuperação é apenas a conscientização do indivíduo com relação a não usar mais droga. Porque a recuperação dele é cada dia que ele viver na sociedade. Porque essa questão de estar internado e estar sendo recuperado é apenas utopia. A recuperação começa quando eles saem da casa de recuperação. Então, essa questão da dependência química, nós precisamos entender que assim como nós precisamos de água para suprir a necessidade orgânica, precisamos de alimento para manter o nosso corpo saudável, assim como nós precisamos cuidar das nossas necessidades
E muitas das nossas necessidades são supridas de forma mecânica, porque as nossas necessidades muitas vezes são supridas de forma mecânica. É uma necessidade. Muito mais é a droga na vida do indivíduo. Ele não vai parar quando ele quer, porque ele quer parar, mas ele não consegue. Ele não vai deixar de usar droga porque alguém o convenceu. Simplesmente ele vai deixar de usar droga quando ele encontrar uma força, um sistema, quando ele encontrar uma rede de comunicação e de uma rede de apoio, permitindo com que isso aconteça. Por que eu digo rede de apoio? Porque a própria família investe alto na recaída do indivíduo. A própria família não está apta a reinserir o usuário de droga depois da sua internação. Fato comum é a família não mudar o hábito depois da internação, o pós-internação, é a família não mudar hábitos por amor a este usuário. Porque eu tenho uma filha que fez cirurgia bariátrica. E nossa casa e a nossa família teve que mudar todos os hábitos em função dela. Nós tivemos que aprender a nos alimentar. Tivemos que aprender a comer para poder ajudar a minha filha. Porque se nós continuássemos a comendo compulsivamente como comíamos, a minha filha teria uma luta muito grande dentro de casa, na mesa da refeição, para a readaptação da vida dela com um estômago menor do que ela tinha. E em contrapartida, esse novo hábito permitiu com que eu perdesse 27 quilos do meu peso. Ai, que gostoso. Nós nos tornamos saudáveis até para abençoar o próximo, alguém. Não é mesmo? Quando a gente pratica o bem, quem sai ganhando somos nós. Então a família hoje, quando recebe, nós temos casos de familiares, porque quando os alunos, usuários, os nossos internos, a família é do município local onde a casa está estabelecida, nós temos um atendimento aos familiares semanalmente que insere eles no tratamento, orientando eles, preparando eles para a volta deste aluno. Mas no caso de Brotas, nós não temos como fazer esse acompanhamento porque a distância, por causa da distância. Nós não temos como fazer um acompanhamento semanal. Mas nós temos casos de alunos que vêm de fora e passam um período conosco e quando voltam para casa, a família promove uma festa de recepção, regada, churrasco, cerveja, bebida e refrigerante. Aí eles falam, o refrigerante é para você que não bebe mais. Mas a cerveja é para nós que ainda, o drogado é você. O ex-drogado é você. Quem estava internado era você, não éramos nós. Então essa consciência nós não temos, a sociedade não tem. Então nós precisamos aprender a lidar com essa problemática. E é apenas um trabalho de formiguinha que nós estamos fazendo. Eu queria apresentar alguns vídeos para você. Doutor, aquele primeiro mesmo, tá? Que nós combinamos. As mães. Esse vídeo... Quer apagar a luz? Meu companheiro. Esse aí ficou fera, hein? Pode ser. Conheça um pouquinho da situação de mães que têm filhos usuários. Quatro famílias devastadas pelo crack. 4 mães que clamam por ajuda para seus filhos. 4 depoimentos que expõem o poder destrutivo da mais nova epidemia das ruas. O que tiver em mãos deles, eles puderem vender, eles vendem. Até chegar um ponto, que chegou do meu filho, hoje ele se encontra no presídio. É até difícil de falar sobre isso. E aí eles furtam na rua. O receio é a discriminação. E não é um receio baseado só em senso comum. É um receio baseado em fundamentos científicos de que a sociedade é realmente muito preconceituosa e discrimina todas as diferenças.
e também pela falta até de conhecimento e informação da maioria da população de que a dependência química é uma doença incurável. A maioria acredita que é uma falha de caráter. Vimos que, ao contrário da sociedade, a droga não discrimina classe, cor ou credo. Que, ao contrário da ilusão de liberdade, o crack aprisiona perpetuamente. É como qualquer doença controlável, como uma pessoa tem uma diabetes e outras doenças que controla, né? Então ele aprende, a família aprende a lidar com essa situação e eles também aprendem a lidar com essa situação. Vimos que o crack rouba a infância, a dignidade e tudo mais que estiver por perto. Ele perdeu tudo. Perdeu a namorada, vendeu a moto, ficou sem emprego. E aí ele descambou para a rua mesmo. Como atender aos apelos dessas mães na sua busca incessante pela vida? O que eu espero é só ter uma clínica fisioterapeuta, tá? Aqui em Pelotas, que a gente precisa disso aqui em Pelotas, tanto para o homem como para a mulher que tem pouco. Temos que buscar incessantemente o tratamento nos grupos de mútua ajuda dos profissionais. E tem muitos que conseguem. Claro que tem uns que não, né? Mas muitos, eles também têm que ter força de vontade. Que caísse a ficha dele que ele é um doente, sim, ele é um doente, né? Mas que é uma situação que ele pode inverter. Perfeito. Eu gostaria de apresentar outro vídeo, o segundo vídeo, doutor, que fala da dificuldade de internação. Não é esse que não vai, a casinha ali. Não, a casinha também não vai. Ah, o botão de acesso Windows aí embaixo, na mão do senhor. Na sua mão embaixo. Isso. Área de trabalho, embaixo. Isto. Perfeito. Famílias, dificuldade. Perfeito. Você vai testemunhar agora o relato de brasileiros que têm um parente dependente de crack e que buscaram ajuda no sistema público de saúde para tentar recuperar essas pessoas, tirá-las do vício. Ao repórter Alberto Gaspar, elas contam as dificuldades que tiveram que enfrentar. Só o quartel da Polícia Militar de Goiás aceitou ficar com o filho desta mulher, viciado em crack. Ela pediu socorro depois de ser ameaçada dentro de casa. Ele pegou a faca, veio para me saquear e também pegou a avó dele, jogou no chão, empurrou, começou a dar musne. Se eu não denunciasse ele, ou ele matava eu e minha mãe, ou ele ia se matar no crack, ou morrer na mão de traficante. O rapaz vai passar 45 dias no quartel, na companhia de menores infratores e sem tratamento. Dizem que o médico só passa de 15 em 15 dias. Em Sergipe, esta mãe desesperada entregou os filhos de 13 e 14 anos, viciados em crack, ao Ministério Público. Ele disse que é 1.200 para internar. Eu vou não internar não, porque não tem condições. Eu não tenho mais o que fazer não, eu vou matar, vou amarrar. Com a ajuda dos promotores, os meninos foram internados num hospital público no fim da tarde. A busca na justiça por aquilo que o Estado não tem oferecido espontaneamente é cada vez mais comum. Não é o caminho ideal, apenas o possível. O correto é que o poder público, percebendo essa demanda, sendo alvo de repetidas ações por parte do Ministério Público, já providencie isso sem que outras famílias e outras pessoas tenham que sofrer, passar pelo mesmo calvário durante tanto tempo, fazendo com que o poder público na área da saúde possa prestar o serviço que é a sua incumbência constitucional prestar. Nem justiça, nem polícia. O dependente químico tem direito a médicos, a tratamento especializado, não de algumas horas, não de uns poucos dias, diz esta psicóloga e mãe de um ex-viciado em crack. Ela pagou o tratamento dele por conta própria e com a ajuda da família. No mínimo, seriam uns 3 meses internado, que o governo deveria dar essa assistência para as famílias. A Cracolândia está lá, aquele menino que muitas vezes eu passo e vejo, e eu olho, podia ser meu filho ali. É muito triste. Eu vejo cada mocinho que eu vejo lá, eu não posso nem falar, como se fosse meu filho.
E ele não teve a sorte que eu tive, que meu filho teve, graças a Deus. Mas aquele menino não é um bandido, ele é um ser humano que não teve a sorte, né? Não teve o apoio do governo, porque o governo não está nem aí. Também de uma família de classe média, Dona Maria luta na justiça para que o plano de saúde pague o tratamento da filha, de 22 anos. A moça já chegou a ser algemada, a pedido da mãe. O plano de saúde ele só te dá 15 dias por ano para você tratar os seus filhos. Dona Maria tentou hospitais públicos. Não consegui, era negado sempre. E só através do particular eu continuo com a liminar, porque não tem jeito. Para dependente de químico de crack, voluntário não existe. E porque a compulsão é muito grande, eles trocam a vida deles pela droga, a família pela droga. Então tem que ser involuntário, não tem como, não tem como. Perfeito. Eu tinha uma extensão, acabou o vídeo antes, não sei porquê. Mas vamos ater para essas duas situações vivenciadas. O primeiro vídeo apresentou 4 famílias, dos quais alcançaram alguns recursos. Vocês viram a forma de diálogo que as mães mantiveram, como elas testificaram e testemunharam sobre o fato da dependência na família. E vocês percebem que para algumas delas já são PhD, são doutorado, tem doutorado, é só entregar o diploma de dependência, a certificação e pronto. Entendem de tudo, porque vivem esta problemática, enfrentam esta problemática e querem buscar solução. O segundo vídeo mostra a apreensão, o medo e a necessidade das pessoas que não sabem o que fazer e como fazer. Hoje, para buscar internação é muito difícil. E quando a família descobre que tem um usuário dentro de casa, o chão abre. A situação é delicada, nós não temos ideia, só quem vivenciou essa problemática. Então o que fazer? Isso que nós estamos falando do crack. Do crack. Nós já temos aí o Ox, tem um outro vídeo a passar, não sei se vai dar tempo, que apresenta o Ox. Mas eu quero agora colocar, doutor, aquele vídeo, o que acontece no organismo. Essa matéria foi muito bem feita. O jornal hoje começa com uma reportagem. Preste bem atenção como a droga psicoativa, substância psicoativa, trabalha no organismo do indivíduo. Observe bem, por favor. O jornal hoje começa com uma reportagem sobre a droga que mais vicia os usuários. Basta experimentar 2 vezes e o consumidor se transforma em viciado. Estamos falando do crack. Neste último ano, o consumo dobrou no Rio de Janeiro. E a gente vai explicar agora o que acontece no organismo de quem fuma crack. A reportagem é de Beth Lucchesi. Que faz grávidas menores de idade não conseguirem resistir ao crack. A resposta está no potencial dessa droga. O crack é uma das substâncias que mais causam dependência física. Bastam apenas 2 tragadas para que o usuário se torne um viciado. O efeito do crack é imediato. Em 6 segundos, provoca a sensação de euforia. Mas logo em seguida, vem a depressão. Depois de tragada, a fumaça das pedras é rapidamente absorvida pelos pulmões. Dali a droga é transportada pelo sangue até o cérebro, onde é ativada uma área responsável pelo prazer. Neste instante, o corpo recebe uma descarga de dopamina, uma substância que causa euforia. A Rede Globo acompanha desde sexta-feira um grupo de dependentes da droga que se reúne nesta linha do trem ao lado de uma favela no subúrbio do Rio de Janeiro. A polícia fez operações e já mandou 120 usuários para a delegacia. Como não é crime, todos foram liberados e costumam voltar para o mesmo lugar. O crack transforma crianças, jovens e adultos em escravos. As pessoas ficam apáticas, não têm fome, não têm sede, abandonam o emprego, estudo, amigos e a família. Nas clínicas de tratamento, os índices de recuperação ainda são muito baixos. Há pouco tempo estava tratando de um cliente médico, ele veio a consumir a droga dentro do hospital, o que deixou ele bastante preocupado.
Este casal sabe como é difícil largar o vício. Os dois são ex-usuários e hoje cuidam de um projeto de recuperação de dependentes químicos. Eu achava que dava para me controlar o uso de drogas a hora que eu quisesse e não era verdade. O tratamento é demorado. Os dependentes ficam internados em média 6 meses. Tempo necessário para que eles consigam suportar a falta da droga. Depois, tem início a fase ambulatorial, com remédios e terapias. Depois de 22 anos de drogadição, eu encontrei, uma luz no fim do túnel e pude escrever uma nova história. A gente viu no início da reportagem a imagem de uma mulher grávida fumando crack, e aí a gente quis saber quais seriam os efeitos sobre os Isso fetos. é agravante. O médico nos explicou que os bebês já podem nascer com síndrome de abstinência. As crianças podem ter alterações cerebrais e correm um sério risco, inclusive, de morrer. Misto. O sistema de resposta, aquela carga de dopamina, aquela descarga de dopamina, nós chamamos na dependência química de sistema de resposta. Um ser humano normal, ele nasce com uma necessidade de resposta de dopamina de pelo menos 10%. Pelo menos 10%. Para cada situação da vida, situação de dificuldade, de enfrentamento, de depressão, de tristeza, ele depende desses 10% para reagir. E como é que ele consegue ativar esse sistema de resposta? Muitas vezes através do diálogo, através do relacionamento, através de relações amorosas, através de aconselhamentos, da religiosidade, da fé, através do esporte, da alimentação. Tudo isso faz com que o sistema de resposta seja ativado. E o cérebro e o organismo produza dopamina e traga prazer e satisfação. Quer dizer, consiga vencer aquele estado depressivo. A dependência química, entenda-se bem de uma coisa. Hoje é difícil uma pessoa, uma criança que nasça hoje, que não tenha na carga genética uma deficiência genética por parte do pai ou da mãe, porque um dos dois um dia foram usuários, ou de álcool ou de drogas. Para cada um do pai ou da mãe que foi usuário, eles têm uma propensão de 25% de se tornarem dependentes químicos. E se os dois foram usuários, 50% a propensão de se tornarem dependentes químicos. E detecta-se isso em alguns hábitos que as crianças têm. Porque muitas crianças já têm algumas condições compulsivas. A necessidade de pegar a chupeta e chupar, desesperadamente. É uma característica da dependência química. Então, quando esse usuário, essa propensão na carga genética nasce com essa criança, nós estamos falando de carga genética. Quando nasce, todo ser humano normal precisa de liberação de 10% de dopamina, endorfina e dopamina. O dependente ele precisa de pelo menos 30%. E o organismo só produz 10%. O organismo só produz 10%. Como é que ele vai obter esse aumento de carga de resposta no seu sistema nervoso central? De que forma? Medicamentoso. De forma medicamentosa. Só dessa forma ele vai conseguir. E as drogas trazem essa resposta muito rápida, como vocês observaram. Ela é aspirada, entra na corrente sanguínea através dos pulmões e em 6 a 8 segundos ele ativa o sistema de resposta do cérebro. Prazer. A droga não mata. A cultura que foi imposta aos nossos jovens foi de dizer: sai fora que droga mata. Não mata. A droga dá prazer. Mas como não mata, pastor? Porque ele vai para a escola e os amigos mais populares são usuários de álcool, são usuários de cigarro, são usuários de droga. E não morreram. Porque o significado de matar significa usou, morreu. Mas não é assim esse processo. Então é um processo lento, moroso, de destruição mesmo. Aniquila o ser humano, transformando ele num zumbi. Transformando ele num vegetal, numa pessoa incapaz. Esse é o prazer das drogas. Fazer isso com o ser humano, criação perfeita de Deus. Então é isso que as drogas fazem.
Eles querem sair das drogas, mas eles não conseguem. Eles querem parar de usar drogas, mas eles não conseguem. Eles não querem agredir a família, corromper a família, eles não querem trazer essa maldição para sua casa, mas eles não conseguem se ver livre disso. Vai explodir meu tempo ali, o que eu faço? Pum! Então, hoje, o meu papel nesses 18 anos é fazer o que eu estou fazendo com vocês pela segunda vez, trazer informações. Eu estava falando com a secretária da Saúde, minha querida, eu não gravei teu nome bem. Patrícia, desculpa, Patrícia. E eu estava falando da dificuldade hoje, eu sou pastor, de convencer outros pastores a trabalhar com dependência química. Não é porque eles não querem. É porque não sabem. É aquilo que eu falei no início. Não sabem. Mas os que sabem querem fazer alguma coisa. Querem trazer ferramenta para aqueles que não sabem. Perfeito? Eu tenho um segundo... Qual o outro vídeo que eu tenho, doutor? Acabou? Acabou meu vídeo? Tenho do Ox? Vou passar esse Ox só para preencher, então. Pode ser. Esta é a nova droga, chamada Oxy, parecida com a pedra de crack, mas um pouco mais escura. Uma mistura de pasta de cocaína, querosene e cal. Não apenas a aparência se assemelha ao crack, a forma de consumir também, fumando em cachimbos. Mas o Oxy, quando queimado, libera uma fumaça mais preta e deixa um resíduo escuro, uma espécie de óleo proveniente do querosene. Na Cracolândia, centro da cidade, aos poucos a nova droga ocupa o espaço do crack. Uma pedra de Oxy é até 4 vezes mais barata que uma pedra de crack. Os usuários que já estão de todas as classes usando o crack vão passar também a usar o Oxy. Para este delegado do DENARC, o Oxy já está presente em todas as camadas sociais e será cada vez mais difícil interromper o ciclo destruidor. Em poucas semanas de uso, o viciado em Oxy começa a apresentar problemas sérios, quase irreversíveis, no fígado e nos aparelhos respiratório e digestivo. A pessoa vai ter fortes dores de cabeça, dores abdominais, ela vai ter diarreia constante e vômito. Pelo menos 30% das pessoas usuárias do Oxy acabam morrendo ao ano. O Oxy veio da Bolívia e do Peru e chegou ao Brasil em 2004. Aos poucos, se alastra pelo território nacional. Isso aqui já está sendo produzido até aqui em São Paulo. E não só em São Paulo, já avançou para o Paraná, logo está no Rio Grande do Sul. O que nós estamos falando? Cocaína. O subproduto da cocaína, crack. O Oxy, o subproduto do crack. Da cocaína, o lixo da cocaína é o crack. O lixo do crack é o Oxy. É lixo. É a pasta, é o resto da pasta básica, com o resto do resto, com querosene e cal. E isso é aspirado. Depois vocês, anotem isso, vereadores, por favor, anotem, escrevam isso, para vocês pesquisarem em casa. Droga russa, crocodile com K, crocodilo, droga russa. Se essa droga chegar no Brasil, instala-se o caos. As cenas são terríveis. Os vídeos dessa droga no YouTube são terríveis. Você já viu já? Já viu? Essa droga ela vai gangrenando partes do corpo, vai matando, vai secando os vasos sanguíneos e vai comendo a carne na necessidade de amputação dos membros. Alguns dos vídeos mostram metade da face totalmente comida pela gangrena, onde os vasos já secaram, não tem mais vida e foram cortando pedaços. Um dos vídeos mostra arrancando o globo ocular e a pessoa sem anestesia, sem nada, simplesmente carne morta, não tem mais vida, não tem mais... E os ossos aparecendo. Ela é feita de um ansiolítico, um antidepressivo. Então, nós estamos pedindo a Deus que não apareça para cá. Porque hoje,
no mundo, diariamente, são inseridas no mundo mais de 200 substâncias psicoativas que, se manipuladas, se transformam em drogas automaticamente. Diariamente é inserida no mundo mais de 200 substâncias psicoativas. Então, nós estamos falando de uma situação que nós não estamos mais vivendo uma epidemia. Estão tentando mascarar as informações para que nós não venhamos a entender que estamos vivendo uma epidemia. Mas nós já estamos saindo da situação de epidemia para pandemia. Isso é fato. Fato. Hoje, há pelo menos 10 anos atrás, as estatísticas diziam que entre 7% a 10% da população era usuária de substância psicoativa e álcool. Há 10 anos atrás. Participando de um seminário há pouco tempo, essas informações já foram atualizadas. Hoje, quase 20% da população ou de grupos distintos da sociedade são usuários de droga. Brotas tem 22, quase 23 mil habitantes. 22.900 e poucos habitantes, é isso? Pelo menos eu tenho algumas informações ali. O senhor quer para mim? Por doutor. Quase 23 mil habitantes. 20% disso, nós temos 4.600 pessoas, pelo menos 4.500 usuários de droga, registrado e reconhecido, que é fato, já é sabido pela população. Mas nós temos as situações dos quais a família tenta acobertar. E nós estamos falando sobre IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O quadro, volta a seta, doutor, volta a seta. Em 2000, o IDH de 2000 que eu passei para vocês o ano passado, o número, os valores de Brotas era 0,817. Agora, esse ano de 2014, nós tivemos acesso aos números de 2010, o ano passado. Brotas caiu para 0,740. Ela tem a posição de 645 municípios, a posição dela do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ela está em 306, a sua posição, de 645 municípios paulistas. Pode ir para frente, doutor. O IDH, aqueles números 740, 724, 815, 688, o primeiro índice é o geral. O segundo índice, 724, é renda per capita. O terceiro índice, 815, é longevidade de vida. E 688 é índice de educação. Ali está a tabela do índice, de 0 a 499, muito baixo. De 500 a 599, baixo. De 600 a 699, médio. 700 a 799, alto. E de 800 a 1, muito alto. Então vocês observem que Brotas não está numa posição ruim. Ela vem mantendo um nível bom na sua renda per capita, ela se destaca, 724, ela fica no nível alto. De longevidade, ela destaca mais ainda, ela fica no nível muito alto, certo? De uma população muito idosa, de longevidade de vida. E na educação que vem a situação mais delicada, vem de médio, 600 para quase alta. Então nós podemos entender que aí é um ponto a ser observado a educação. O que acontece nas escolas? O que se tem nas escolas? O tráfico, o narcotráfico, qual o objetivo? É lá que está a concentração, uma população de jovens, adolescentes, potenciais usuários. É ali que eles investem alto. É aí que nós temos que investir alto na informação, na prevenção. As igrejas precisam se unir para isso. Os grupos distintos, as empresas precisam investir, porque todo mundo gosta de jogar a responsabilidade para o setor público. A prefeitura que se vire, os vereadores que façam leis e se virem. Não é isso. Cada família é responsável pela questão da drogadição. Cada família é responsável por isso. Nós estamos falando de uma problemática que está dentro dos nossos lares. A falta de atenção aos filhos, a falta de companheirismo, amizade.
Quando o filho, na idade escolar, voltava para casa e precisava do reforço escolar de pai e mãe, pai, mãe, me ajuda a fazer a lição de casa, estão ocupados demais. Aos finais de semana, passear, conversar, ser amigo dos seus filhos. A problemática começa dentro de casa. A igreja é responsável porque é a extensão dos nossos lares. Nós viemos de família cristã, nós temos uma convivência diária dentro da igreja. Não estamos livres. Muitos evangélicos, filhos de evangélicos estão sendo tratados. Eu tenho uma gama, um número muito considerável de filhos de pastores que estão sendo tratados hoje comigo. Filhos de pastores. Então ninguém está livre dessa problemática. O DENARC, que faz o acompanhamento e monitora a drogadição no Brasil, o acesso, a entrada, a saída, o tráfico, o consumo, o DENARC que tem essas informações, ele diz que o índice de recuperação é de menos 2,5%, o índice nacional de recuperação. Menos 2,5%. Mas o nosso índice interno é de pelo menos quase 20%. Por quê? Porque nós trabalhamos no sistema comunidade terapêutica. A atenção direta ao indivíduo, o relacionamento, o calor humano, a atenção integral. Não só a espiritualidade, a fé, a Bíblia, a palavra de Deus, mas a relação ser humano, aquele calor humano, aquele afeto. Para você ter uma ideia, quando se conhece a dependência química, esses dias eu estava, a questão de 2 meses atrás, agosto, julho, final de julho, eu fui buscar uma pessoa na rodoviária de Bauru, e chegando lá, um usuário me abordou. Ô senhor, todo educado. Ô senhor, o senhor tem um dinheirinho para inteirar uma passagem? Foi falar com quem? Foi falar com quem? E aí eu falei, mano, senta aqui. A parada aqui é sinistra, aqui é outra. Vamos conversar de homem para homem. Ô louco, o que o senhor está falando? Você não me conhece, não? Não, não te conheço não, mas eu te conheço. Nossa, joguei um verde, meu Deus. Joguei um verde para colher um maduro, e colhi um maduro. Eu te conheço. Da onde que você é? Sou de Igaraçu. Então, eu te conheço. Quem é teu pai? Ah, meu padrasto, eu não tenho pai, meu padrasto é o Zelão. O Zelão não é o negão lá perto da caixa d'água? O senhor me conhece? Joguei um verde, Zelão, é um negão da caixa d'água. Chutei, rapaz, e acertei. Porque Deus dá inspiração para a gente fazer isso. Porque o objetivo era atingir a necessidade dele. Era chamar a atenção dele para uma problemática. Eu queria fazer com que ele adquirisse respeito por mim. Porque eu sabia que ele era um usuário e ia fazer desse dinheiro uma droga. E a questão do crack, uma pedra de crack é R$10, uma pedra de óxido é R$2. Hoje, então, eles pedem R$2 para inteirar uma passagem, um leite, um lanche, para comprar uma pedra de óxido. Está entendendo? E hoje, a drogadição, o tráfico, fracionou. A pedra é cara, ele fracionou, dividiu essa pedra em valores menores, para poder vender. A lei do mercado, estão dinamizando o uso e o consumo das drogas. Resumindo, no dia seguinte, eu saí de lá, deixei o meu cartão com ele, falei da vida dele e propus a internação para ele. E falei, você vai internado se você chegar sozinho na minha casa, na minha clínica. No dia seguinte, 9 horas da manhã, ele estava lá sozinho. Ele foi sozinho, 9 horas da manhã, de Igaraçu do Tietê. Ele estava em Bauru, foi para Igaraçu do Tietê, falou com a família dele e no dia seguinte ele estava internado comigo. Então nós podemos fazer alguma coisa quando nós temos consciência daquilo que podemos fazer. O tempo é muito pequeno, já passou, eu já finalizo a minha palavra para não ser muito extenso e me coloco à disposição para uma outra oportunidade, me coloco à disposição ainda desse mandato, dessa gestão, de nós planejarmos, como eu falei com Priscila, Patrícia, oh meu Deus, da próxima eu acerto, Patrícia,
de a gente planejar algumas ações concretas, desenvolver alguns projetos e ações concretas. Brotas e o Projeto Paz está muito relacionado, muito próximo. Nós temos um convênio com vocês, nós temos interesse de cuidar também dessas famílias. Nós também temos um grande interesse, porque 50% da recuperação está falida se nós não atendermos a família, se não cuidarmos da família. A família precisa ser cuidada. Então o Projeto Paz, o senhor podia, doutor, colocar a primeira parte daquele slide que você apresentou agora? O outro. Não. O slide. Esse último, esse. A primeira parte, só para mostrar o nosso logo, esse aí. O Projeto Paz Recuperando Jovens tem total interesse no município de Brotas. Há muito tempo eu estou tentando até instalar uma comunidade terapêutica no município de Brotas. Consequentemente, eu tenho tentado instalar uma casa de apoio aqui em Brotas para atender as famílias. Mas sozinho eu não vou conseguir. Mas através de vocês, se nós unirmos forças, o poder público, a vereança e as empresas e toda a logística que nós temos em Brotas, é possível fazer um trabalho sério. E o Projeto Paz entra com know-how, com a experiência, com tudo aquilo que é necessário para trabalhar a dependência química. Amém? O amém é de pastor, né? Não, aquela é a Betesda. Essa que fica entre... entre Jaú e Brotas, né? Entre Jaú e Brotas. Perto do Clube dos 13. Aquele menino, ele se recuperou conosco. Ele era conhecido em Jaú como Baba, o apelido dele. Hoje ele é o pastor Rafael. Tem a sua igreja e a sua casa de recuperação. Aquela casa de recuperação é de um dos nossos alunos que há mais de 10 anos atrás se recuperou conosco. É em Itapuí, naquela vicinal que sai de Itapuí para Bariri, mais conhecida ali na ponte do Marambaia, onde todo mundo pesca. Já ouviram falar da ponte do Marambaia, onde desemboca o rio Jaú e o Tietê? É bem ali. Nós temos uma unidade também em Bariri, nós temos uma unidade em Piracicaba, em Mongaguá e agora a última instalada desde fevereiro em Itapetininga. Nós temos 5 unidades de internação e uma casa de apoio em Itapuí. Então nós temos muito interesse de ampliar os nossos trabalhos aqui em Brotas, porque essas pessoas que nós assistimos, 50% do tratamento não vai dar certo porque a família não está sendo acompanhada. Então apenas é um paliativo que está sendo feito através das internações para Brotas. É um paliativo. É uma resposta. Estamos fazendo alguma coisa, mas nada de concreto de fato. Desculpa eu usar esse termo e falar assim, mas é a realidade da problemática da dependência química. Alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para encerrarmos? Gostaria de saber alguma coisa? Fica aberto. Os nobres vereadores. Legal? Tudo jóia? Estamos com fome também, né? Muito obrigado. Senhor presidente, obrigado pela parte, pelo apoio, por permitir o extenso do horário. Que Deus abençoe. Mirinho e o nobre vereador, que eu não decorei o seu nome. É verdade, Modesto. Pronto. Muito obrigado, Modesto. Deus abençoe a sua vida. Mirinho, muito obrigado. E aos demais vereadores que nos ouviram, me ouviram nessa noite e atentaram para esta situação. Muito obrigado. Ok, em nome do Poder Legislativo, né, nós agradecemos a presença do senhor. Foi muito proveitosa a sua palestra. E principalmente palestrante a gente conhece pela qualificação, né? Então o senhor está de parabéns, que é um excelente palestrante. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. E vindo do senhor, eu tenho como uma honra muito grande na minha vida. Obrigado. Eu coloco essa palavra no meu currículo. Deus abençoe. Um bom retorno, viu? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Bom, então eu já declaro encerrada, né, a sessão, não tem mais nada a tratar. Declaro encerrada a 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão será em 6 de outubro, às 19 horas. Obrigado pela presença de todos. E lembrando da audiência, que será na próxima segunda-feira, às 19 horas, lá na Vila Vicentina. Obrigado e boa noite a todos.